A paz do Senhor, gente! Hoje nós vamos ler o capítulo 2, né, de 2 Pedro. Vamos lá? Olha só, tá escrito assim. No passado, também havia falsos profetas no meio do povo. Olha o que ele tá falando, né? No passado também havia falsos profetas no meio do povo, tal como haverá falsos mestres entre vocês. Temos que tomar cuidado. Esses contarão com habilidade as suas mentiras sobre Deus, tá vendo? Esses contarão com habilidade as suas mentiras sobre Deus, até mesmo voltando-se contra o seu próprio Senhor, que os comprou. Porém, o fim deles será repentino e terrível. Olha aí. Muitos seguirão seus ensinos imorais, e por causa deles, Cristo e o seu caminho serão escarnecidos. Gente, que horrível, né? Olha aí. Esses mestres, em sua ganância, dirão qualquer coisa para se apossarem do direito de vocês. Mas Deus já os condenou há muito tempo, olha aí. E a destruição deles está a caminho. Porque Deus não poupou nem os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, acorrentados, olha só, em abismos escuros até o dia do juízo. E ele não poupou nenhuma das pessoas que viveram nos tempos antigos, antes do dilúvio. Com exceção de Noé, o único homem que falava a favor de Deus, e a sua família de 7 pessoas. Naquela ocasião, Deus destruiu completamente o mundo inteiro de homens ímpios. Olha aí. Por meio do dilúvio. Mais tarde, ele transformou a cidade Sodoma e Gomorra em montões de cinzas e as fez desaparecer, tá vendo? Da terra, pondo-as como exemplo para que todos os ímpios no futuro recordem, lembre-se do que aconteceu naquela cidade e temam a Deus. Mas ao mesmo tempo, o Senhor resgatou Ló de Sodoma. Por quê? Porque ele era um homem justo, aflito com a tremenda maldade que via por toda parte ao redor dele. Olha para você ver Ló, lá em Sodoma e Gomorra, ele ficava aflito por ver tanta maldade, né, ali à sua volta. Pois vivendo entre eles dia a dia, aquele justo vivia muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que eles faziam. Olha aí. Assim também o Senhor pode salvar os piedosos das aflições que os rodeiam e castigar os ímpios, tá vendo? Assim também o Senhor pode salvar os piedosos das aflições que os rodeiam e castigar os ímpios até que chegue o dia do juízo final. Ele é particularmente severo com aqueles que seguem os seus próprios pensamentos imorais. Olha isso, gente. Pensamentos imorais de natureza pecaminosa. E aqueles que são orgulhosos e obstinados e se atrevem até a zombar dos seres celestiais. Nós lemos isso em Judas, né? Judas fala sobre isso aí, que o povo começou a zombar, né, dos espíritos, dos anjos maus, né? E ele falou, olha lá na carta de Judas, nós lemos aqui, ele tá falando aqui de novo, ó. E atrevem até a zombar dos seres celestiais sem ao menos estremecer, né? Sem ao menos conhecer. Todavia os anjos no céu que permanecem na própria presença do Senhor e não são muitos maiores em poder e em força do que estes falsos profetas, tá vendo? Olha só o que ele fala. Todavia os anjos no céu que permanecem na própria presença do Senhor e são muitos maiores em poderes e em força do que estes falsos mestres. Nunca falam de maneira
insultuosa contra aqueles seres. Nunca falem, né? Ele está falando, nunca falem. Mas os falsos mestres são insensatos, são criaturas irracionais. Eles fazem tudo o que lhes dá vontade, nascidos somente para ser apanhados e destruídos. Riem-se daquilo que não entendem, por isso eles serão destruídos pela sua própria corrupção. Olha aí. Essa é a retribuição que estes mestres terão pela sua própria injustiça, pois eles vivem dia a dia em prazeres pecaminosos. São uma vergonha e uma mancha no meio de vocês, e os enganam, vivendo em pecados repugnantes. Tá falando aí. Enquanto juntam-se a vocês em suas festas fraternais, como se fossem homens sinceros, né? Eles fingem lá. Olha aí. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Exercitam-se em ser gananciosos, filhos malditos. Desviaram-se do caminho e perderam-se como Balaão, filho de Beor, que se deixou levar pelo amor ao dinheiro. Olha só, gente, que se deixou levar, né, pelo amor ao dinheiro que poderia ganhar fazendo mal. Que terrível, né? Porém, Balaão foi impedido em seu procedimento louco quando a sua jumenta, né, um animal mudo, lhe falou com voz humana, recriminou e repreendeu as loucuras do profeta. Deus usa quem ele quer, né? Usou até uma mula, olha só. Esses homens são tão inúteis quanto fontes de água que secaram, prometendo muito e não dando nada. São inconstantes como nuvens levadas por ventos tempestuosos, estão condenados ao abismo eterno das trevas. Jesus, olha aí. Eles se enganam orgulhosamente dos seus pecados e das suas conquistas e se utilizam da imoralidade como isca para atrair de volta ao pecado aqueles que acabaram de livrar-se dessa vida pecaminosa. Olha aí. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos da corrupção. Porque a pessoa é escravo daquilo que a domina. Tá vendo, gente? Toma cuidado. A pessoa é escrava daquilo que a domina. O que é que tá te dominando e fazendo você ser escravo? É a bebida, é o cigarro? O que é, né? Pois quando uma pessoa se livra dos caminhos pecaminosos do mundo, ao aprender acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e depois se deixa emaranhar pelos pecados e se torna novamente escrava dele, fica em pior estado do que antes, tá vendo, gente? Olha isso, a pessoa que era evangélica, não vou falar evangélica, né? Que era do Senhor Jesus e volta de novo para o pecado, olha o que ele fala, ela fica num estado pior do que antes. Seria melhor nunca ter sabido nada acerca do caminho da justiça, do que aprender a respeito dele e depois disso dar as costas aos mandamentos santos que lhes foram dados. Há um velho ditado que diz o seguinte: o cachorro volta a comer a comida que vomitou. E ainda, a porca é lavada apenas para voltar e revolver-se de novo na lama. Que horror, né? Isto é o que acontece com aqueles que se voltam novamente para o seu próprio pecado. Bem, esse foi o capítulo 2 de 2 Pedro. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui está a tua palavra, Pai.
Eu quero abençoar essa pessoa que está lendo, acompanhando essas leituras, Senhor. Abra o entendimento delas, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha abençoá-las grandiosamente. Faça com que elas sintam nojo do pecado, Pai. Faça com que elas amem a tua leis, os teus mandamentos, os teus ensinos, os teus valores, os teus princípios, mas que ela possa odiar o pecado, Pai. Que essa pessoa seja muito, muito abençoada. Toda vez que ela ler a tua palavra, meu Pai, que ela possa sentir paz e alegria no Espírito, e que o Senhor venha dar entendimento da sua palavra a essa pessoa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você crê nessa oração, diga amém. Eu creio e tomo posse, Senhor. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.